Energia do passado, Cleópatra, autor técnico. O processamento do ferro no século XIX, apesar da aparente simplicidade, continua sendo um dos inúmeros enigmas ainda não resolvidos atualmente. O método mais comum de construir algo de aço no século XIX era o uso de conexões por rebites. Eles eram usados com tanta frequência que dá a impressão de que as conexões por parafusos eram muito mais complicadas e as soldadas nem sequer haviam sido inventadas. Não havia necessidade de usar rebites por causa de sua leveza. No século XIX, era mais ou menos como pregar pregos, mas hoje em dia o processo de rebitagem é bastante complexo e consome muita energia. Claro, para colocar rebites como pregos, é preciso conseguir aço com a mesma facilidade, depois moldar o perfil necessário e então fabricar os próprios rebites. Pelo visto, no século XIX isso não era um grande problema, mas aqui já é, como dizem, outra questão e tema para um artigo separado. É preciso reconhecer que não fui o único a notar esse viés tecnológico. Existem pesquisadores de enigmas históricos que repetidamente chamaram a atenção de seu público para aquelas mesmas conexões rebitadas de séculos atrás, que herdamos de artefatos preservados em alguns lugares. De fato, há algo ali que merece atenção. Todos os rebites são parecidos uns com os outros como irmãos gêmeos, têm uma simetria quase perfeita, e isso dos dois lados. Neles não se vê nenhum defeito artesanal, que sempre aparece nos rebites do século XX. E essa regra é seguida até mesmo nos lugares onde é bastante difícil colocar esses rebites devido à complexidade das peças. E isso independentemente do tamanho dos próprios rebites, que em algumas peças têm um tamanho bastante significativo. E por razões óbvias, não dá para pregá-los tão facilmente com um martelo comum. No século XIX, praticamente tudo que podia ser feito com conexões de rebite era feito de aço. Pontes, navios, edifícios públicos, equipamentos industriais e muito mais. Até mesmo uma obra-prima como esta também foi feita com rebites. O que você acha em que ele trabalhava? Em lenha, diesel ou numa caixinha da Tesla, que na verdade naquela época a Tesla ainda não tinha inventado? Acho que em nenhum dos três. É uma locomóvel a vapor comum do século XIX. O que transformava a água em vapor lá, nunca saberemos. Naquela época, isso era tecnologia de luxo e dificilmente o dono se permitiria sujar ou respirar fumaça. Mesmo assim, a caldeira dessa locomóvel também era feita com rebites. Antecipando os pensamentos dos defensores da teoria dos geradores nucleares, não havia urânio nem rádio ali. O que tem a ver os rebites com o urânio? Segundo uma das ideias, o princípio de funcionamento dessas locomóveis era semelhante ao princípio dos locomotivos nas ferrovias da Suíça, só que lá tudo dependia dos trilhos e do templo que ficava sobre eles. E aqui, provavelmente, para esse tipo de tecnologia, foram feitas aquelas mesmas pontes de ferro que em alguns lugares ainda existem, por exemplo, em Kronstadt. Não se descarta que para essas locomóveis nem isso fosse necessário. Nas rodas, observa-se algo parecido com pneus de borracha. A energia do passado é uma coisa misteriosa, mas vamos voltar às esculturas. Este é um pontão comum, registrado no Egito no período de 1860 a 1870. De onde ele veio? Talvez ele tenha sido deixado pelo exército de Napoleão após a travessia do Nilo, e depois a população local o adaptou para uso próprio. Bom, não iam desperdiçar algo útil, mas isso não é o que vai nos interessar. Olhem como ele foi feito. Quantos rebites foi preciso colocar e todos exatamente do mesmo tamanho? Bom, digamos que ainda dá para montar uma peça dessas na oficina a partir de duas metades. E os rebites podem ser fixados com ferramentas de pequena mecanização. Mas e aqui, como faz? Colocar essa quantidade de rebites em condições de campo, hoje em dia, é simplesmente impossível. Isso é apenas um encanamento recém-construído em algum lugar dos Estados Unidos, por volta da década de 1880. Quero chamar sua atenção também para o fato de que, para levar a água a essa altura, é necessário aumentar a pressão da água em dezenas de atmosferas. Engenheiros modernos tentariam evitar esse aumento de todas as formas possíveis. Não importaria o quanto fosse necessário contornar essas montanhas ou perfurar túneis nelas. Além disso, os engenheiros do século XIX, por assim dizer, criaram para si mesmos um grande problema de pressão praticamente do nada, o que aumenta em muito a complexidade da operação e manutenção dessa estrutura rebitada. Além disso, imagine quanta energia seria necessária para bombear essa água até o topo da montanha. As pessoas que entendem um pouco de tecnologia devem imaginar esses megawatts e as turbinas utilizadas.
Neste exemplo, vemos mais uma vez que não havia problemas com energia no século XIX. Nenhum problema mesmo. E, por mais estranho que pareça, a soldagem de peças de aço já existia naquela época, mas ninguém quis aproveitar esse know-how. Porque o capitalismo, como se sabe, sempre busca reduzir qualquer custo e por isso aprimora constantemente o processo tecnológico. Mas aqui, ao que parece, não é o caso, e de fato tudo indica que colocar rebites era muito mais fácil. De que maneira interessante? Para responder a essa pergunta, primeiro vamos apresentar um pouco da história oficial das juntas rebitadas. A junta rebitada é uma conexão permanente de peças por meio de rebites, garantindo alta resistência em condições de cargas de impacto e vibração. O rebite é conhecido desde a antiguidade. Na Rússia, artefatos rebitados são encontrados em escavações arqueológicas de assentamentos e datam dos séculos 9 a 10. No estágio atual de desenvolvimento, a tecnologia está cedendo lugar à soldagem e à colagem, que proporcionam maior produtividade e resistência superior da união. Atualmente, o martelo pneumático de rebitagem e a bigorna de apoio estão sendo cada vez mais substituídos por outros equipamentos, pinças pneumáticas e prensa de rebitagem. Prensas de rebitagem com controle numérico permitem fabricar com alta produtividade grandes painéis para fuselagens e asas de aeronaves. Ainda assim, em uma área tão responsável como a construção de aeronaves, são usados rebites. Quais são as desvantagens? A principal desvantagem é a mão de obra intensiva do processo. É necessário perfurar uma grande quantidade de furos, instalar os rebites e rebitá-los. Para isso, são necessárias pelo menos 2 pessoas. Muitas vezes, é muito difícil acessar o lado oposto. Maior consumo de material e capacidade da junta. A costura com rebites enfraquece a peça principal, pois ela precisa ser mais espessa. A carga é suportada pelos rebites, por isso sua seção deve corresponder à carga. É necessária a adoção de medidas especiais para a vedação. O processo de rebitagem é acompanhado de ruído e vibração. Isso leva a uma série de doenças ocupacionais entre os montadores e causa surdez. Os impactos e a vibração afetam negativamente a resistência dos produtos fabricados. Sobre a história das juntas rebitadas, como sempre, quase nada foi dito. Aliás, ninguém nunca pensou por que os relógios na primeira metade do século XX eram chamados popularmente de caldeiras. Caldeira, em alemão, é Kessel. Daí veio a palavra caixão, que também no século XIX era feito com rebites. Caixão. Só existe o tanque daquela mesma caldeira. No final dos anos 80 do século XX, no crepúsculo do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os relógios eletrônicos fabricados no Sudeste Asiático começaram a ser muito procurados, e eles eram chamados de Kessel. Os cambistas faziam fortunas consideráveis naquela época com esses relógios. Por que esses relógios receberam esse nome, ou melhor, por que o nome deles foi associado a caldeiras? Isso claramente não é uma tradição histórica exclusiva da Rússia ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A resposta aqui é simples. Tanto os relógios quanto as caldeiras funcionavam antigamente com base no mesmo princípio. Isso é sobre as locomóveis, e aqui vemos a mesma energia do passado. Em leilões eletrônicos de antiguidades, há muitos relógios sem sinais de corda mecânica. Lá, eles tiram fotos desses relógios de todos os lados, até mesmo por dentro. E esse é mais um tema para uma história à parte. Como podemos ver, as conexões por rebites têm várias desvantagens em comparação, por exemplo, com as conexões soldadas. No entanto, caldeiras a vapor eram feitas com rebites no mundo todo durante o século, e ninguém pensava nisso. Na internet, há muitos vídeos mostrando artesãos restaurando antigas máquinas a vapor que chegaram até eles por acaso. E novamente vemos nelas fileiras magníficas de rebites perfeitos, inclusive em lugares onde seria muito difícil colocá-los. Como assim? Vamos nos aprofundar na parte técnica. Por mais estranho que pareça, há muito poucas fotos de domínio público do século XIX mostrando a construção de estruturas de aço com rebites. Embora existam fotos das próprias estruturas concluídas desse mesmo período. Há muitas, mas há uma grande quantidade de fotos de simples operários realizando outros tipos de trabalho. Esse fato por si só me deixou um pouco desconfiado, mas ainda assim encontrei algumas coisas. Aqui está a construção de uma estrutura de vão na Alemanha no final do século XIX. O que o operário está fazendo? E o principal, que máquina mágica é essa presa no lado oposto do Tavra? E nela, como nas oficinas de kolkhoz durante a soldagem elétrica, colocaram uma barra de ferro para melhorar o contato. Provavelmente, é exatamente essa a bigorna, o suporte e a barra de ferro foi colocada ali por acaso. Um caso é apenas um caso, vamos continuar observando.
Foto de uma oficina americana de montagem de estruturas metálicas do final do século XIX, não há nada de incomum nela. Como bigorna de apoio, está sendo usado outro martelo pneumático, que está sendo segurado por um afro-americano. Os rebites são batidos na posição de projeto enquanto estão incandescentes, o que, em geral, é compreensível. Preste atenção ao diâmetro do rebite. Ele aparenta ter cerca de 1 centímetro de diâmetro. A potência dos martelos é mais do que suficiente para deformar um rebite desse tamanho. Esta foto também é dos Estados Unidos, do mesmo período histórico. A cena é quase idêntica, exceto que o trabalho está sendo realizado em campo. Antes de rebitarem, o rebite é aquecido em algum tipo de forno a óleo. De acordo com a descrição da foto, tudo estaria certo, mas há um pequeno detalhe: todos os rebites já foram colocados. Como entender esse fato? Os operários deixaram de propósito um rebite sem colocar só para a sessão de fotos? Bom, é pouco provável. Essa é claramente uma foto encenada e, por alguns sinais, até uma montagem. Todos os rebites já estavam nos lugares projetados no momento da foto. Quem teria interesse em fabricar uma foto dessas? Talvez tenha havido uma encomenda estatal para esse tipo de falsificação. Talvez o dono da ponte tenha decidido registrar a construção dela depois do fato, mostrando a fixação de um único rebite. Claro, podem haver outros motivos também. No nosso trabalho, o principal é sempre tratar essas fotos com ceticismo, como dizem os advogados, com uma inclinação acusatória. Esta foto é de uma coletânea relacionada à construção de um dos arranha-céus de Nova York do final do século XIX. Como diria o ex-prefeito de Moscou, na história, o operário bate rebites com habilidade na estrutura do futuro prédio, segurando-se no ar a uma altura considerável. Eles, claro, mandam muito bem, mas aqui todos os rebites já foram colocados e o tamanho desses rebites é bem adequado para o tamanho do martelo deles. Como é possível bater esses rebites nessas condições? Muito provavelmente temos falsificação aqui também, a menos que os trabalhadores estejam usando essa ferramenta para fazer outra coisa. Esta foto é da mesma série. Apesar de haver vários rebites não batidos, o tamanho deles faz pensar: será que é possível bater rebites desse diâmetro com martelos desse tipo? Acho que não. Especialistas confirmem. Para comparação, vou mostrar uma foto do século XX das fábricas Krupp na Alemanha, onde rebites de diâmetro semelhante são prensados. Sintam, como se diz, a diferença. 2 operários, com martelos leves, substituem um macaco hidráulico de tamanho impressionante. A conclusão é simples: ou todas as fotos americanas são uma total fábrica de ilusões, ou os martelos dos operários têm algum segredo. Mas na eletromecânica não existem milagres. Pelo tamanho dos martelos, dá para entender sem dúvidas que o máximo que eles conseguem é amassar rebites de 10 milímetros de diâmetro, e ainda assim quando estão incandescentes. E esta é a construção de algum tipo de reservatório nos Estados Unidos no ano de 1900. A estrutura não se parece com um pavilhão, e pelas mãos do trabalhador à esquerda dá para perceber que ele não é um ator. Mesmo assim, ele está pregando rebites de tamanho impressionante com o mesmo martelo leve. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Fragmento ampliado. Tudo estaria certo, mas novamente o que entrega é a fileira alinhada das cabeças inferiores dos rebites. Elas já estão todas no lugar há muito tempo. O operário está apenas posando para a foto. Ao fundo, outro operário posa com outro martelo, no qual está encaixado um cinzel. O que se pode fazer com esse cinzel em uma estrutura como essa? Mas o tamanho dos martelos deles é exatamente o mesmo. E novamente temos uma foto encenada. Os rebites foram colocados na posição de projeto de uma forma completamente diferente do que os operários mostram na foto. Os martelos pneumáticos são destinados a outros tipos de trabalho. Vamos guardar essa foto, pois ainda vamos precisar dela mais tarde. E assim, novamente nos deparamos com um monte de enigmas, um dos quais é porque, afinal, fizeram a divulgação de fotos como essas. Na verdade, não é difícil de adivinhar. Onde antes havia a energia do passado, para preencher o vácuo histórico, ela foi substituída por esse tipo de falsificação. Isso se aplica praticamente a todas as áreas da vida, e não há motivo para se surpreender com isso. Mas será que existe ao menos algo que possa lançar luz sobre o mistério desses rebites? Aqui estão painéis fotográficos de uma escola técnica da Alemanha do final do século XIX. Nele vemos um corte que mostra a estrutura do metal nas juntas rebitadas. Preste atenção ao pequeno fragmento circulado. Esta é justamente a deformação plástica, por causa da qual o rebite se expande e preenche o espaço livre no furo. Nada de surpreendente, esse processo está descrito em todos os livros didáticos de engenharia mecânica. Mas agora olhe para as cabeças dos rebites e para o grande fragmento circulado. Por que as cabeças se encaixam perfeitamente na superfície e nas bordas o rebite não apresenta uma estrutura em camadas?
Isso só pode ser alcançado de uma maneira, derretendo o metal do rebite e pressionando-o no orifício. O quadro começa a ficar mais claro. Mas então, como eles conseguiam fazer esse derretimento localizado? Bem, obviamente não era com um martelo pneumático. Entre as muitas fotos antigas do processo de rebitagem que foram analisadas, consegui encontrar algumas muito estranhas. Isso é a França, século XIX. Aqui também o operário está posando para a foto, já que os rebites já estão prontos, e além disso, de tamanho impressionante. O que dá para fazer com um martelinho desses? Bem, talvez só dar uma ajustada leve. Também é interessante que o operário está usando óculos de proteção. Será que ele realmente decidiu se proteger dos estilhaços dessa estrutura, ou será que ele nem está usando um martelete de verdade? Mas tem mais, na França do final do século XIX, foto de algum estaleiro. Eu teria passado por essa foto com confiança se não fosse pela legenda, rebitador em ação. Como assim rebitador? Ele se parece mais com um cortador a gás, porque quase todos eles usam óculos assim. Esses óculos são fechados para que gotas de metal derretido não entrem de lado. Talvez na Europa as normas de segurança sejam muito rigorosas, mas em outras fotos nenhum dos trabalhadores fazia questão de usar óculos extras. Mas isso ainda não é tudo. Que ferramenta esse rebitador está segurando? Tenho dificuldade em classificá-la, mesmo depois de anos de experiência na indústria. Parece um tipo de tubo com nervuras, talvez de proteção. E há uma espécie de mangueira conectada a essa ferramenta, mas, como ficou claro ao olhar de perto, não é uma mangueira. Hoje em dia, esse material é chamado de mangueira metálica, mas popularmente, em alguns lugares, ainda é chamado pelo antigo nome de mangueira blindada. A principal função dele é proteger mecanicamente e eletricamente o que está dentro dele. Normalmente são fios ou cabos elétricos. Ele nunca é feito para ser hermético. A principal função é a flexibilidade e a resistência. Novamente, a resistência é relativa, pois o eletroduto metálico pode ser facilmente amassado ou dobrado com as mãos. Em ambientes industriais, quando alguém pode pisar nele acidentalmente, o efeito do seu uso é praticamente nulo. Então, para que ele era usado? Boa pergunta, aliás. Vamos olhar outra foto da mesma série dessa construção do reservatório. Não notaram nada estranho. Vamos dar uma olhada em um fragmento ampliado. Aqui dá para ver que a maioria dos rebites ainda não foi instalada. Eles estão só na fileira de baixo. As chapas superiores foram apenas colocadas e os operários estão fixando elas temporariamente com alguns rebites mais leves. É justamente para esses fins que servem aqueles martelos pneumáticos, as talhadeiras e a bigorna suspensa temporária. Mas o principal é que nossa mangueira blindada ficou pendurada embaixo de forma tranquila e silenciosa. Foto. A ferramenta mais importante para a qual ele leva não apareceu no quadro. É exatamente com essa ferramenta que a fileira inferior de rebites foi feita. Na parte de cima, os trabalhadores simplesmente não precisavam dessa ferramenta nesta etapa. E, muito provavelmente, os fotógrafos estavam fotografando, neste caso, o processo de construção do reservatório e não tinham vergonha disso. Simplesmente as fotos que não eram destinadas ao público foram removidas de circulação livre. E isso já foi no século XX. Deixaram apenas aquelas fotos que foram habilmente tiradas do contexto e pelas quais era difícil entender alguma coisa. Olha só como tudo é bem pensado. E os rebites? Encontrou-se mais uma foto, desta vez do trabalho de um rebitador na estrutura de um arranha-céu em São Francisco, no período de 1880 a 90. Parece que todos os rebites também estão no lugar. E a mangueira novamente parece um duto metálico, mas aqui pode ser confundido por causa da qualidade da foto. Olhem para a ferramenta, dá para ver claramente dois eletrodos dos lados, e o órgão de trabalho no centro não lembra nada. O trabalhador à esquerda só está parado, nem está ajudando. Que ferramenta é essa? As tentativas de encontrar algo parecido praticamente não deram resultado, mas mais uma vez um velho amigo ajudou. Um famoso leilão eletrônico de antiguidades, onde as coisas são chamadas pelos seus nomes, e, em geral, ninguém tem vergonha disso. Este objeto é chamado de botão de rebitador e está datado do século XIX. Para evitar confusão, comparei com acessórios de alfaiate. Descobri que, no século XIX, não colocavam botões desse tipo nas roupas, e mesmo com ferramentas de alfaiataria semelhantes do século XX, não há nenhuma semelhança. O que é essa coisa?
No site do leilão em inglês, esse objeto é chamado de botão, em francês também, e em russo é simplesmente chamado de botão. Sim, aquele mesmo de flor, só que com apenas 2 pétalas. Obviamente, no centro desse botão era preso algo de onde saía uma mangueira blindada. Ao pressionar esse algo, fechava-se algum contato, como em um botão, e nosso rebite no centro desse dispositivo começava a derreter. Derretia por causa das correntes elétricas induzidas nele mesmo. É claro, isso é tecnologia energética do passado. E então, bastava pressioná-la com a força de uma pessoa comum. Mas ainda assim, será que o fragmento destacado ainda não lembra nada para você? E quanto a isso aqui chegamos? Esta é exatamente a mesma Vajra, só que nas versões de souvenir ela tem muitos eletrodos, enquanto nas ferramentas de trabalho bastavam apenas 2. E quem agora vai dizer que isso é uma arma dos deuses? O culto da carga divinizou esse artefato bem recentemente. Ou então, como alternativa, havia tantos desses Vajra espalhados pelo mundo que usavam eles até como rebites e depois tiraram de circulação. Sim, para que não voltassem a usá-los como arma. E então, instalar rebites com essa ferramenta realmente não era mais difícil do que pregar pregos. O mais difícil era até fabricar o próprio rebite. Os objetos nesta foto, apesar do status de antiguidades, são basicamente souvenirs comuns e a data de seu surgimento é bastante duvidosa. As verdadeiras Vajras tinham um núcleo de ferro por dentro, como por exemplo, na maior que está à direita, o que pode ser visto, e esse núcleo provavelmente era móvel. Mas toda Vajra verdadeira deveria ter uma saída para aquela mesma mangueira blindada, mas ela não existe em lugar nenhum. A fixação da Vajra nos sinos provavelmente também é uma invenção bem recente. Em muitos artefatos vendidos em leilões sérios, é visível a olho nu que o sino e a Vajra são feitos de materiais diferentes e até mesmo conectados de forma não muito boa. Aliás, sobre os sinos, identificar sinos do período pré-cristão é relativamente fácil. Em seus cabos, quase sempre há rostos, como nesta foto, ou marcas de onde eles foram serrados. E ao mesmo tempo, no eixo desses sinos sempre há um objeto contornado. O que é isso? Nas réplicas modernas ele já não está presente. Esses sinos antigamente tinham uma extensão para cima, parecida com uma mangueira blindada. Como isso era exatamente, nunca saberemos. Compare este objeto circulado com a ponta da ferramenta do trabalhador no estaleiro francês. A semelhança é óbvia, só não há nervuras. Aqui o metal não derretia, a energia simplesmente se transformava em outro tipo. A energia do passado tem exatamente as mesmas propriedades físicas. Preste atenção no sino atrás, ele também apresenta sinais de ter sido feito antes do cristianismo. Como ele está pendurado e, o mais importante, como se toca esse sino. A resposta aqui é bastante simples. Ele está apoiado em um suporte interno e ninguém nunca subiu no telhado para tocar esse sino. As alças no topo do sino são o elemento central, e o que estava embaixo dele formava aquele mesmo botão, só que funcionando de baixo para cima. Ao pressioná-lo, o sino começava a emitir um som puro e melodioso dentro do ambiente. Aliás, os sinos também são um tema à parte para se contar. E por fim vou anexar uma foto de uma panela de pressão do século XIX que tinha exatamente esse botão. Agora, acredito que não é difícil de identificar. Como vocês provavelmente já perceberam, o princípio de funcionamento das ferramentas para rebitagem de caldeiras a vapor, sinos e até mesmo do vadiger com canhões era basicamente o mesmo. A diferença estava apenas nas manifestações externas da energia liberada. A energia era liberada em um pequeno local devido à condução de uma ligação metálica tubular a partir de um dispositivo externo. No caso dos rebites, essa ligação metálica tubular era justamente aquela mangueira blindada. No caso das caldeiras, era um tubo que todos confundem com a chaminé, mas que depois foi transformado em chaminé. Os sinos e os canhões tinham uma construção semelhante, mas para reconstruí-los é preciso tempo. Por causa desses artefatos, os historiadores limparam muito bem os arquivos. Depois que a energia do passado foi destruída no final do século XIX, a tecnologia de rebitagem, assim como a tecnologia de produção de pedra artificial, tornou-se refém do processo e desapareceu como os mamutes. A ferramenta para rebitagem foi substituída pelo martelo pneumático, a mangueira blindada virou uma mangueira comum e aquele dispositivo externo foi substituído por um compressor. Posteriormente foram inventados os macacos hidráulicos, mas eles não se popularizaram devido ao seu tamanho volumoso. Mas afinal, que dispositivo externo era aquele ao qual a mangueira blindada estava conectada, no caso da ferramenta de rebitagem? Acredito que ele já seja bem conhecido por todos graças ao artigo que inspirou muitos blogueiros na poesia e pelo qual ainda continuam agradecendo. Obrigado a todos, não esperava esse efeito.
É justamente aqui a sala de máquinas da exposição, onde estavam expostos todos os equipamentos de construção e não só de construção disponíveis na época. E há muitas fotos assim de várias exposições. E espero que mais um mistério do século XIX tenha se tornado menor. Legendas criadas por